Salmos de número 133. Aleluia. Glória a Deus. Salmos de número 133. Passa mais rápido. Mesmo assentados, nós faremos a leitura deste salmo, salmo de número 133, onde estará sendo baseada a mensagem da palavra do Senhor. Salmos de número 133, diz assim a palavra do Senhor: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a orla de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o livro de Salmos, nós sabemos que é um livro poético, né? Um livro poético, e é uma coletânea de cânticos de louvor a Deus, escrito por vários autores durante um longo período de tempo na história do povo de Israel. Os títulos, e subtítulos de alguns salmos estão relacionados com determinados indivíduos ou grupos. Alguns salmos não fazem referência à sua autoria, mas o indivíduo mencionado com mais frequência foi o rei Davi, que foi um grande salmista, o rei Davi. E todo o livro de Salmos é geralmente associado a ele. Davi era conhecido como o mavioso, quer dizer, harmonioso salmista de Israel. Essa palavra nos fala lá em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 1. Davi, ele é mencionado como harmonioso salmista, né? Louvado seja Deus. Outros indivíduos ou grupos, associados a determinados salmos são Asaf, Salomão, Etã, Moisés e os filhos de Corá. Como se trata de uma coletânea, de cânticos usado para o culto de adoração em Israel, é difícil determinar uma data, porque todo o livro, cada um foi escrito em determinada situação, em determinado tempo. Os salmos, eles foram escritos por vários períodos da história do povo de Israel, como nós já falamos, e podemos ver no Salmo 51. O Salmo 51 foi escrito quando Davi, ele comete o adultério com Betseba. E ali ele escreve esse salmo, Davi, ele faz esse salmo em uma oração, pedindo em busca do perdão ao Senhor. Nós podemos ver também outro salmo lindo do povo de Deus, que foi escrito, mencionado pelo povo de Deus, é o Salmo de número 137, onde o povo de Deus está no cativeiro, está ali na Babilônia, e eles começam a falar através dos salmos, sentado na beira do rio, e eles começam a lembrar dos tempos bons que eles estavam em Jerusalém. Eles começam a lembrar daquele tempo maravilhoso, onde eles cantavam nos campos, e fala que nos mangueirais eles penduravam as harpas deles, os instrumentos, e onde eles estavam louvando e entoando adoração ao nosso Deus. Mas aí o interessante é que nesse Salmo 137, eles falam assim: olha, os nossos opressores pedem para nós entoarmos cânticos do nosso Deus. E eles falam assim: mas como nós podemos entoar cânticos ao nosso Deus se nós estamos nessa situação, estamos sendo oprimidos? E eles falam o seguinte, que eles jamais esqueceram Jerusalém. E eles falam o seguinte: é melhor que minha mão seja ressequida do que eu esquecer Jerusalém. É um salmo poético lindo, o Salmo 137, você pode ler depois na sua casa. Então, são diversas datas, em muitas situações que foram escritas no livro de Salmos. E o Salmo de número 3 também é um salmo também que chama muito a nossa atenção, como todos os salmos, que foi composto quando Davi estava sendo perseguido por Abisalão. E o versículo 5, ele fala o seguinte: deito-me e pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Então, cada um ali da situação, da circunstância, o povo estava ali expressando o que estava acontecendo com eles, em adoração através de salmos, através da forma poética, através do cântico, que é o livro dos
Salmos. Então é um livro lindo, maravilhoso, quando nós conhecemos assim no profundo, passamos assim a meditar em cada um dos salmos, assim como os salmos também, que o presbítero também mencionou aqui. Então é linda, é maravilhosa a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Então, queridos, o livro dos Salmos, ele foi destinado a quem? Né? Para quem que foi escrito o livro de Salmos? Os Salmos originalmente dirigidos ao Senhor, Deus de Israel, né? Desempenharam um papel, Deus de Israel, desempenharam um papel significativo na vida corporativa de Israel. Eles contêm em si uma variedade de experiências humanas, tanto positiva como negativa, revelando assim que nós podemos nos aproximar de Deus em qualquer experiência que nós estejamos passando, queridos. Ou seja, momentos de vitória, ou seja, momentos de sofrimento, né? Deus ouve os lamentos, o sofrimento, né? Seja um momento de pecado, como também os brados de júbilo e de alegria do seu povo, amém? Então, esse que é o livro de Salmos, nós podemos aprender muito. É isso que o livro de Salmos, ele nos apresenta. Homens que expressam o seu louvor, a sua adoração a Deus, independente do momento, da situação que eles estão passando, né? E eles escrevem e relatam ali esta palavra totalmente direcionada ao nosso Deus, amém? E queridos, o Salmo de número 133, o qual nós lemos aqui, ele é um salmo escrito pelo rei Davi, o qual ele fala aqui da excelência da união fraternal. Ele fala aqui a excelência da união. E nesta noite eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos sobre essa palavra, né? O qual o Senhor me deu, né, nesta manhã, e que diz o seguinte, o Salmo 133, a união, a essência da igreja, amém? Amém. Todos concordam comigo que a união é a essência da igreja? Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós sabemos, aí alguns podem pensar, mas a essência da igreja não é Jesus? Sim, Jesus é a cabeça da igreja. E nós somos o corpo, né? Nós fazemos parte desse corpo, mas para nós fazermos parte desse corpo, nós precisamos estar unidos, ligados à cabeça, que é Jesus Cristo. Então, a união, ela é a essência da igreja, amém? Mas por que a união, ela é a essência da igreja? E o salmista logo começa, no versículo 1, ele começa a declarar de uma forma poética, de uma forma linda, maravilhosa. Ele fala a primeira qualidade que ele destaca, ele fala o quê? Como é bom! Como é bom! Então ele fala, a união, a essência da união, ela é importante na vida da igreja, por quê? Porque a união é boa, queridos. É boa, né? A união entre os irmãos, ela é favorável. A palavra boa quer dizer favorável, quer dizer proveitosa, né? Ela traz o bem, a união ela traz o bem aos irmãos, ela traz benefícios para a igreja. E queridos, não só em termos de igreja, um lar que ele é unido, ele traz proveito, ele traz um crescimento, ele traz uma harmonia para a família, amém? Então, o salmista ele logo começa no versículo 1 falando que ó como é bom viver unidos os irmãos, aleluia. E depois ele fala como é bom e agradável. Queridos, a palavra também é agradável, eu fiquei procurando o significado assim da palavra agradável. Ele fala como é bom, como é proveitoso, né? Como é favorável viver os unidos irmãos, como é agradável. A palavra agradável no hebraico, né? E eles costumam usar de três maneiras que eu destaquei, são outras formas, mas eu destaquei três maneiras, né? O qual eles destacam essa palavra agradável. Ela é usada para a harmonia da música, né? Quando eles veem uma música bonita, eles falam a música agradável, né? Agradável. E também quando eles contemplam os campos de trigo, os todo floridos, eles falam, ó, como é agradável contemplar o campo, a terra toda florida, o trigo brotando, crescendo, como é agradável. E também quando eles experimentam a doçura do mel, eles falam como é agradável a doçura do mel. E o rei Davi aqui, ele começa a expressar, olha, como é bom, como é agradável
viverem unidos os irmãos. Ele faz uma comparação. Olha, é tão bom como a harmonia de uma boa música. E olha que de música o salmista Davi, ele entendia, né? Que ele era um instrumentista, ele tocava, ele cingia a harpa ali, era a área dele. Então ele começa a usar essa palavra, como é agradável. Ele fala como é bom, como é harmonioso ver a união, a comunhão dos irmãos. É como o som de uma boa música. É como contemplar os campos, as terras de Israel floridas de trigo. É como sentir o paladar do doce sabor do mel. Aleluias, glória a Deus. E queridos, ele não para por aqui, né? E depois que ele se expressa, eu creio que Davi, para ele se expressar, para ele estar escrevendo nesse salmo, como nós já falamos, que os salmos eles estão escritos em determinada situação, circunstância que o povo estava passando. E eu creio que Davi ele tinha visto bastante desunião, né, no meio do povo, o qual ele reinava no tempo dele ali, para ele se expressar dessa forma, né? E eu creio que a nação, o povo de Israel, quando eles subiam para adorar o Senhor, eu creio que aquele momento ali era o momento mais maravilhoso e glorioso, onde o Davi ele via o povo reunido para adorar o Senhor. Viu o povo unido para adorar o Senhor. Aleluia. E queridos, eu creio e nós sabemos que nos dias que nós estamos vivendo hoje, tem sido muito difícil nós encontrarmos um lugar onde nós podemos destacar a união. Tem sido muito difícil, porque hoje muitas pessoas têm o prazer no conflito, têm prazer na discórdia, né? Na separação, na desunião, mas nós precisamos desenvolver um coração, né, que se agrada com a unidade, porque a unidade agrada ao Senhor. Amém? A unidade, ela é a essência da igreja, é a essência da nossa vida do cristão. E a unidade, ela cai bem em todos os lugares. É no nosso lar, principalmente, que é a continuidade da nossa igreja, o nosso lar, a nossa comunhão com a nossa família. E queridos, quando nós trabalhamos, convivemos com pessoas fora, os irmãos que trabalham fora, vocês sabem que realmente é difícil você trabalhar, você ter uma equipe no seu trabalho, onde não tem união, onde não tem aquela harmonia. Fica difícil de trabalhar, né? Quando você trabalha num lugar onde tem várias pessoas, fica difícil de trabalhar. Então, queridos, a união, né, a unidade, ela agrada ao Senhor, ela é agradável, ela é boa e ela é agradável. E o rei Davi, ele começa citando nesse salmo, faz aquela comparação, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E ele continua falando no versículo 2, e ele faz uma comparação da união com o óleo, né? Ele fala, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a orla das suas vestes. Aleluia. Queridos, a essência, a união, ela é boa, agradável e ela é preciosa. Queridos, é preciosa. O salmista aqui, ele compara, né? Ele faz uma comparação da união com o óleo usado na unção do sumo sacerdote. E queridos, esse óleo, ele era assim preparado de uma forma muito especial. Esse óleo santo, ele continha mirra, ele continha canela, ele tinha junco perfumado e acácia. E quando o sumo sacerdote, quando ele chegava, podia se sentir a suave fragrância. Quando o sumo sacerdote ele chegava no meio do povo, todos sentiam aquele cheiro, aquele aroma agradável, aquele cheiro daquela fragrância do óleo da unção. E queridos, e era uma fragrância, não era aquela fragrância assim, como se diz, que agredia, mas era algo muito agradável, era muito agradável. E o salmista, ele fala, né, é como o óleo precioso sobre a cabeça, ao qual desce para a barba de Arão. Queridos, aonde tem a união, aonde tem a essência da união, o cheiro é agradável, amém? A união, ela exala um perfume do ar agradável. Ela agrada o meio que nós estamos vivendo e ela chama a atenção das pessoas que estão do lado de fora. Porque quando o sumo sacerdote chegava, as pessoas logo sentiam o aroma agradável do óleo
o qual ele tinha sido ungido. Então, queridos, é isso que o salmista está falando. Olha, a união ela é boa, ela é agradável, é como o óleo que foi ungido ali, que o sumo sacerdote foi ungido. Ela é cheirosa, ela tem um cheiro agradável, ela agrada as pessoas ao nosso redor e as pessoas de fora. Queridos, como tem sido difícil, como é difícil, né, trabalharmos, vivermos a igreja do Senhor Jesus aonde não tem uma verdadeira união. É muito difícil, né? O interessante é que no Novo Testamento, no livro de Atos, se não me falha a memória, no capítulo 4, menciona ali como os cristãos daquela época, da igreja primitiva, eles viviam. Então fala que eles viviam em comunhão no partir de pão, não é isso? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e vai falando ali como eles viviam naquela comunhão. E fala que enquanto isso, o Senhor, Ele ia acrescentando aqueles que haviam de ser salvos. Queridos, eles caíam na simpatia do povo pela forma que eles viviam. É sinal que eles viviam de uma forma harmoniosa, de uma forma, na unção da união, que chamava a atenção das pessoas que estavam de fora. E eles falavam, eu quero viver dessa forma. Eu quero viver dessa forma. E Jesus, queridos, Ele veio para isso, é para nos unir. É para trabalharmos como um povo unidos na presença do Senhor. E o salmista ele continua, é precioso, o cheiro é suave. E desse modo que deve ser a nossa comunhão, a comunhão com o povo de Deus, a comunhão da igreja do Senhor Jesus. E uma coisa também que me chama muita atenção, que ele menciona aqui, ele fala que o óleo, ele desce, né, sobre a cabeça, ele desce sobre a barba, e da barba ele desce para a gola de suas vestes. O óleo vem escorrendo. O que o salmista ele quer dizer aqui? É agradável a comunhão, e a comunhão ela tem que ser completa. Amém? Assim como aquela unção que descia da cabeça, passava pela barba e pelas vestes do sumo sacerdote, assim que tem que ser a nossa comunhão. A nossa comunhão, a comunhão do povo de Deus tem que ser com um todo. Nós não podemos fazer restrições às pessoas. Eu não posso ter comunhão só com a missionária Lélia, só com o evangelista Erivelto. Eu tenho que estar em comunhão com todo o corpo de Cristo, com toda a igreja do Senhor Jesus. E queridos, e essa comunhão, ela tem que ser sem interesse. Porque se tem interesse, não é uma comunhão. Eu não posso estar unida com o evangelista Erivelto, porque todo final de semana ele faz lá picanha, faz um festival de picanha e chama a minha família. Eu não posso estar unida com ele só por causa disso. Aí eu tenho união com o evangelista Erivelto. Eu não posso estar unido com o diácono Joaquim, porque todo final de semana ele pega o iate dele e me leva para passear com a minha família. Eu não posso ser unida com ele só por causa disso. Né? Então a união, queridos, ela tem que ser completa, independente da nossa posição social que nós temos, independente do cargo que nós ocupamos na casa do Senhor. A união ela tem que ser completa, assim como a unção, quando ela descia da cabeça do sacerdote, passava pela barba, pelas golas de suas vestes e ela descia. Era uma unção completa. E o Senhor ele se agrada de uma união completa, onde não tem separação, onde não tem restrição. A igreja do Senhor Jesus ela tem que viver dessa forma, totalmente unida. Amém? Aleluias. E o salmista ele continua no versículo 3. Ele fala no versículo 3, ele usa um outro símbolo, ele faz uma comparação também. A união é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Queridos, além da união ela ser boa, ser agradável, ser preciosa, a união ela é vivificadora. Aleluias. E eu estava fazendo uma pesquisa sobre o Monte Hermon. Eu gostaria de compartilhar com a igreja para os irmãos, para que os irmãos entendam o porquê que o salmista faz essa comparação. Queridos, o Monte Hermon, ele tem 2.814 metros, né? Totalmente coberto pela neve durante o inverno e durante a primavera. E o orvalho, né, são duas coisas necessárias para a formação do orvalho: a umidade e o frio.
sendo na Palestina próxima do mar Mediterrâneo, há sempre uma grande porcentagem de vapor d'água no ar. O Monte Hermon é aquele grande pico coberto de neve ao norte. Ele provê o frio. Depois do sol, com o frio do Monte Hermon, a umidade é condensada, quer dizer, a umidade do ar é transformada, né, no orvalho. E se não fosse, olha que coisa mais linda, e se não fosse esse orvalho que vem do Monte Hermon, no verão toda a vegetação que está embaixo, ela ia perecer. E no norte de Israel, os orvalhos são muito densos, e as plantas e as árvores são literalmente molhadas com a água à noite. Assim, a montanha do gigante Monte Hermon está constantemente juntando e enviando nuvens que descem para Sião para levar o orvalho na terra. Glória a Deus. Então, queridos, por que o rei Davi ele faz essa comparação, né? Que a união é agradável, ela é boa, agradável, ela é preciosa como óleo usado pelo sumo sacerdote e é como o orvalho do Hermon. Aleluias. Ele faz essa comparação, queridos, porque a união ela é vivificadora. Queridos, a união ela traz vida. Aonde há união, as coisas fluem. As coisas fluem, as coisas começam a andar. Há crescimento. Queridos, a união ela nos fortalece. Assim como aquele orvalho que descia do Monte Hermon e molhava e regava toda a terra ali do Monte Sião, e ali crescia as vegetações. Aquele orvalho servia para dar vida para a vegetação. Se não fosse aquele orvalho que descia, não haveria plantação embaixo, não haveria vegetação embaixo. Queridos, a união, a nossa união, quando a igreja é unida, como quando os cristãos são unidos, ele traz vida para a igreja, ele vivifica a igreja, ele traz vida para a obra do Senhor, ele produz vida, ele traz sustento. A união ela traz sustento na obra do Senhor. Queridos, quando nós somos unidos com nossos irmãos, nós nos preocupamos com o irmão. O irmão não veio, eu vou lá ver se o meu irmão está doente, eu vou orar pelo meu irmão. Fala, meu irmão, eu te ajudo no nome de Jesus, mas você não pode parar na caminhada, você não pode ficar prostrado. Vem, eu te ajudo. Queridos, quando há uma união, há uma harmonia no meio do povo de Deus, há um crescimento espiritual, a obra de Deus alavanca. Se o irmão Joaquim vai pintar essa parede, irmão Joaquim, que dia que eu vou pintar a parede? O Senhor vai pintar a parede? Nós vamos lá pintar com o Senhor. Nós vamos estar com o Senhor. Queridos, aonde não há união, nada flui. Sem comunhão, sem a união, sem a unidade, nada flui. E aqui o salmista ele faz esse destaque. Ele destaca, ele faz uma ilustração do Monte Hermon e fala, assim que é a união. Quando tem união, desce as bênçãos do Senhor. Fala que onde há união, ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Queridos, muitas das vezes nós não estamos sendo abençoados. Não estamos sendo mais abençoados como deveríamos ser, por falta de união no meio do povo de Deus. Porque aqui a palavra do Senhor que fala, aonde a união, ali, não é isso que o salmista fala, a parte B do versículo? Ali o Senhor ordena a sua bênção, a sua vida para sempre. Em outras traduções, isso, está escrito, a sua bênção e a sua vida para sempre. Queridos, assim como aquele orvalho que descia ali, né, e dava vida, aquele orvalho que molhava a terra ali, cresciam as flores, cresciam a vegetação ali naquela terra que estava seca, ela batia ali à noite e ali ela fazia um manancial, uma coisa mais linda, as vegetações, as plantações que cresciam ali. Queridos, é assim que tem que ser a união do povo de Deus, do povo cristão. É uma união que traz vida, que vivifica, é uma união que fortalece, é uma união que traz o crescimento, é uma união que traz frutos. Amém, queridos? Então o salmista ele faz essa comparação, né? É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Queridos, a união ela traz vida, ela traz o alimento, ela nos fortalece, ela traz o crescimento.
na obra do Senhor. E queridos, e eu faço uma pergunta: como nós estamos vivendo? Como o povo de Deus, hoje, nós como cristãos, como nós estamos vivendo? Será que nós estamos buscando essa verdadeira união que agrada ao Senhor? Como é que nós estamos vivendo como cristãos? Porque o salmista ele fala, ela é boa, ela é agradável, ela é preciosa e ela vivifica. Como é que tem sido a nossa união? Como é que tem sido a união do povo de Deus? Como é que tem sido a união no meio do povo da nova aliança? Ela tem sido boa? Ela tem trazido, né? Ela tem sido favorável, tem sido proveitosa a nossa união? Tem sido proveitosa na vida dos irmãos? Tem trazido benefício para a igreja? Tem trazido benefício para a vida do seu irmão, do nosso irmão? Ela tem sido agradável aos olhos do Senhor e tem sido agradável aos olhos das pessoas de fora? Quando eles olham para nós, será que tem sido agradável? E queridos, a união, será que ela tem sido preciosa? Ela tem sido completa? A nossa comunhão, ela tem sido completa? Ela tem trazido vida? Ela tem sido uma união vivificadora? Ou tem sido aquela união que está, em vez de trazer vida, está trazendo doença, está trazendo morte? Aí não tem união, né? Porque a união verdadeira, ela traz vida. Ela vivifica o povo de Deus, ela traz vida para a igreja do Senhor Jesus. E queridos, sabemos que não é fácil porque somos povo diferente, né? Assim como é diferente, o dedo das nossas mãos somos diferentes, temos às vezes pensamentos diferentes, mas somos unidos pelo mesmo sangue, que é o sangue do Cordeiro, amém? Então, queridos, que nós possamos estar buscando essa união, essa comunhão, porque o que nos une é maior do que o que nos separa, amém? Do que as nossas diferenças. Muitas das vezes, nós, povo de Deus, cristão, nós nos comportamos como dois porco-espinhos. Dois porco-espinhos com frio, né? Queremos encostar um no outro para nos aquecer, mas o espinho não deixa. O espinho não deixa. Mas nós temos que fazer o quê? Buscar no Senhor essa verdadeira união, essa verdadeira comunhão que agrada ao Senhor, essa verdadeira comunhão que o salmista aqui expressa a alegria dele, como é bom, agradável. Porque é bom, tudo que é bom a gente tem que buscar, não é assim? Tudo que é bom para a nossa vida, para os nossos filhos, nós não corremos atrás, nós nos buscamos. Então a comunhão é boa. O salmista fala, é bom viver unidos os irmãos. E por que muitas das vezes nós não buscamos essa comunhão? Por que muitas das vezes nós não buscamos essa verdadeira união com a igreja do Senhor Jesus, com o povo de Deus? Ela é boa, ela é agradável. Que a gente leve essa palavra, olha, eu vou buscar a união, eu vou lutar para ser unido, mesmo com os espinhos do meu irmão, eu vou lutar para estar unido com o meu irmão, com a igreja do Senhor Jesus, porque é bom, é agradável. A palavra do Senhor fala que é bom e é agradável, é precioso, é valiosa. Não valiosa por valor humano não, mas é valiosa, querido. Espiritualmente é valioso essa comunhão para nós e para o Senhor, né? E é uma comunhão que traz vida, ela nos vivifica, né? Quando estamos assim meio chuá, que chega um irmão, dá uma irmãzinha, dá um abraço na gente e manda uma palavra assim de ânimo, é tão bom, é tão gostoso. Na hora a gente se sente fortalecido, não é? Não sei se vocês já passaram por isso, às vezes está assim meio para baixo, aí de repente chega uma mensagem no celular, uma irmã mandando uma mensagem, ou chega um irmão para te fazer uma visita, ou quando você chega na igreja, o irmão te dá um abraço e fala uma palavra agradável, uma palavra que te fortalece. Como é bom, como é maravilhoso, queridos. Então, essa é a união que traz vida, que traz força, que nos dá força para continuar crescendo e que a obra do Senhor também precisa para crescer. Amém? Precisamos estar vivendo essa verdadeira união, né? E queridos, hoje em dia, né? Será que hoje, os cristãos de hoje, nós estaríamos atingindo este ideal bíblico da unidade, né? Será que a minha relação com os outros irmãos, com os outros cristãos, ela tem fornecido essa fragrância agradável, como o óleo que descia ali das vestes do sumo sacerdote? Ou será que essa união, ela tem assim trazido aquele frescor sustentador para a vida do meu irmão, do meu próximo?
que se não for desse jeito, queridos, nós precisamos mudar. Nós precisamos estar procurando essa verdadeira união. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Feche os teus olhos no nome